Tudo bem, Fátima? Tô bem. Todo mundo participando todo dia ou tá só uns gatos pingados? Não acredito. Vou falar para Não, cancela. É todo mundo? Ontem eu vi que eu bastante vejo não. gente. Não, gente, porque agora não é hora de aprender um conteúdo. Ninguém vai aprender um conteúdo hoje, ele vai revisar, por isso que eu tô perguntando. Ontem tava dando tipo umas 13, 14 pessoas, mais ou menos, né, Não, gente? mas é pouco, não é? Também acho. Bem, de acordo com quando eu estava no cursinho, a minha sala tinha quase 50, não vai nem 20 alunos nas aulas. Tinha quase 60 alunos. Eu acho tão pouco, assim, a escola oferecer, dar um trabalho, preparar, pensar o que, que eu posso trazer para minha turma. É difícil esse lance aí. Para 14 alunos participar, vai cagar. Sexta-feira tem aulão lá no teatro. Quero até ver. Vocês viram a propaganda? Ah, ô Dani, mas é verdade que lotou? Porque eu falei com a minha mãe, quer ver? Foi domingo à noite, ela falou que, segundo as informações dela, que ela queria que eu fosse, já estava tudo lotado. Não tem essa informação, não, Fabio. Eu posso perguntar? Se lotou, tô chocada. Minha mãe Minha falou que madrinha ia foi. dar aula nesse aulão. Ela falou que não tá lotado, não, que tinha até muita vaga, que ela se Quem vai dar surpreendeu. aula? Peraí, Minha Fábio, madrinha. quem que é Minha essa madrinha, madrinha? ela dá aula todo. A Vera, ela dá aula de dação. Mas esse aulão é de sexta, a Vera, quem tá de Ah, é? redação. É, não, é de Ah, sexta-feira. então não sei. Então acho que é o outro. Acho que o dela é sábado, de manhã. Não, esse de sexta à noite, o professor de redação é o Curirico. Eu não tô sabendo, Entendi. não, Fabinho. Se lotou, tô chocada. Mas esse de sábado de manhã tá bem vazio. Ela falou que, tipo assim, todo ano lota e esse ano tava super vazio. É por isso que eu tô perguntando a adesão de vocês, como que tá, como que não tá. Vamos começar? Em respeito a quem tá aqui. Vocês não se manifestaram, então eu fiz. Agora não tô vendo, já não tava vendo, né? Compartilhou? Compartilhou. Linguagens e códigos e suas tecnologias. Olha, o livro da Cíntia Chagas, eu gosto dela porque ela ensina com humor. Tá aqui, eu quero muito poder deixá-lo ele amanhã lá, deixá-lo ele. Se gostar de português? No Delta, endereçado a você. Mas se vocês continuarem para essa mosca morta, eu vou guardar ele, vou dar para meus alunos do nono ano. Vamos lá? Você abriu a prova? Sua prova é amarela, rosa, azul, cinza, I don't know. Então, quais são as habilidades mais solicitadas na prova de linguagem em relação à língua portuguesa e interpretação de textos? Tá? Eu pendi as minhas aulas para o lado de ler e entender. Eu não falei, hoje eu vou dar regência, concordância, a não sei que vocês me peçam, tá, gente? Então, os assuntos que mais caem, nós estamos babando de tanto falar isso daí. Eu coloquei o novo acordo. Vai cair uma questão sobre o novo acordo? Não, uma questão não vai cair, mas vai estar lá. Inclusive, se você escrever autorretrato sem dobrar o R na sua redação, você vai ser penalizado lá na competência 1. Se você acentuar a palavra ideias, também vai ser penalizado. Então, o novo acordo está lá para ser cobrado. Se você não souber usar um hífen, tá? De acordo com a nova ortografia, eu acho que eu ensinei no começo do ano. Para mim, está tudo certo. Ó, abriu a prova, primeira coisa. Pode ser prova de inglês, de qualquer área do conhecimento, né? Porque se você colocar lá no Google assim, exercício de matemática do Enem, não sai, vai sair o quê, gente? Vocês morreram, né? Vai sair linguagens, códigos, suas tecnologias. Gente, vocês estão aí? Estou aqui. Quais são as disciplinas que estão dentro de linguagens, códigos e suas tecnologias, que é a primeira prova do Enem? Literatura, artes, português, educação física. É, né? Tem mais aí. Redação. Redação. São 11 disciplinas. Tem literatura, você falou, né?
Então, independente se é a primeira semana ou a segunda semana, que a primeira semana é de redação, não é, gente? Linguagens e códigos. Você tem que saber isso daí, ó, fazer uma leitura global de qualquer texto que seja, identificar o tema central. Isso se chama inteligência do aluno, é um aluno clever. Ele bate o olho, antes de ler, já identificou a leitura global. Gente, isso aqui é inglês instrumental. Inglês instrumental, para quem não sabe inglês, mas lê texto e entende. Como assim? Faz leitura global, bate o olho, pega todas as dicas, se tiver imagem, se tiver palavras negritadas, título, é uma leitura global. Você bateu o olho, primeira coisa, identificar o tema central, de qualquer texto. Não precisa ser só de português, não. Primeira dica. Segunda, identificar, fazer uma análise da estrutura do texto. Qual o gênero desse texto? É uma notícia, é uma crônica, é um gráfico, é um comentário? Quando você... Gente, tá tudo bem? Dani, só uma pergunta te interrompendo. Ah, Tipo, que bom, uma pergunta. mesmo quando a gente consegue fazer essa visualização de um texto assim mais global, isso garante que a gente tem mais chances de acertar? Porque, por exemplo, vamos supor assim que eu faço, sei lá, por exemplo, de inglês, uma visualização geral de um texto. Mas como que, mesmo não sabendo inglês, tem mais chance de eu Mesmo que você acertar? não saiba inglês, que é o que acontece com vários candidatos, eu vou te falar por conhecimento de causa, que eu sou professora de inglês instrumental há muitos anos. Não é todo ano que eu tenho 5 turmas, não, porque não é todo adulto que quer fazer o instrumento. O que é inglês instrumental? Aprender as técnicas de leitura. Se você não sabe inglês, mas você sabe inglês instrumental, você acha a resposta lá até melhor do que quem sabe inglês. Como? Quais são as técnicas? Skinning, skimming, palavra-chave, isso aqui, ó. Eu não sei inglês. Aliás, gente, vocês abrem todo o material que eu enviei? Nossa, eu já tô tão sozinha na vida. Ô, Não. Dani, eu dei só uma visualizada, porque, tipo, eu não tô no grupo, né? Que essa é a minha Ah, primeira tá semana de não? aula, teoricamente. Não, eu caí de paraquedas aqui por causa da Tânia. Ah, meu Deus. Aí tem uma moça, Vanessa, que ela fica me mandando, só que ela manda os trem tudo errado. Tem hora até que atrasada eu entro. Mas Quem que tá falando comigo aí? Fala o nome. é a Fádia. Não, Fábio, então vergonha dessa cara. Mas, ó, os meninos podem mandar para você. Aquele material que eu enviei tinha questões de literatura e de inglês, inclusive. Mesmo que você não saiba inglês, vamos dizer assim, você faz uma leitura global do texto. Você vai aproveitar tudo que tem ali, as imagens, as palavras negritadas, o recuo da linha, as palavras muito repetidas. Você pode bater o olho e ver as question words, what, where, who, os conectores, and, but. Aí você já sabe o tema ali. Você está um step na frente, viu, bem? Se você Entendi. faz essa leitura. Outra coisa que a gente estudou muito, que foram as funções da língua. Até nas aulas de dezembro, enquanto todos estavam de férias e a gente estava estudando, eu achei ótimo aqui, porque alguém de vocês, eu não vou lembrar nome, gente, falou, professora, mas como assim o código? Fala do código. Foi ótimo, porque sempre o professor vai ensinar, ele fala isso, e aí? Então, quando você entende um pouquinho de cada gênero, você já está na resposta, já eliminou duas ali do ABCDE. Entende o que eu quero falar? Você bateu o olho, é uma notícia, pensa lá, qual que é a função da notícia dentro da sociedade? Ela foca em quem? No emissor, no receptor, no código, no canal. Em que ela foca? Quando você faz essa leitura visual, gente, isso é prática. Você não precisa ler texto nenhum. Você bateu o olho, é uma notícia, você sabe que é função o quê? Cíntia Chagas, olha o livro aqui para contar para vocês. Esse livro é excelente, gente, é muito bom. Aprende rindo. Notícia, função. Apelativa, emotiva, referencial. Qual a função? Referencial. Referencial. Se é referencial, foca em quem? No referente. É notícia real. Né? Aumenta o número de vítimas do coronavírus. Está aí, ó, eu vivi isso na minha pele. Sabe? Nossa, eu tento pôr meu cérebro, eu volto do meu pai. Aí, gente, referencial. É mais fácil achar a BCDE lá ou não? Se você sabe que a função é referencial, é muito mais fácil do que o aluno alienar, que nem sabe o que é uma função da língua.
Você viu que é um gráfico, um comentário. Então, ajuda muito, tá? Bate o olho, identifica lá o assunto geral e o gênero. Beleza. Terceiro step que você tem que fazer, com um lápis, né? Porque não aceita marca-texto. Selecionar as informações mais relevantes. Isso aí é inglês e português instrumental. É ler e sublinhar aquilo que é relevante, que nem tudo no texto é relevante. Feito isso, o que você vai fazer? Identificar a intenção do texto. Todo texto é uma intenção, gente. Um texto não existe aleatoriamente. Quais são as intenções implícitas e explícitas do texto? Isso é tão importante, então vamos lá. Professor, mas na hora não vou lembrar disso. Vai, gente, você vai lembrar de mim. Pode ser em qualquer área do conhecimento. Bate o olho, leitura global. Global, tema central sem ler. Segunda coisa, que gênero é esse texto? Todo texto tem um gênero. É uma receita, é um bilhete, é um comentário, é um diário. Pronto. Pensou no gênero, pensou na função dele dentro da sociedade, pensou na função da linguagem. Função da linguagem. Por que ela é importante? Está dentro de todas as disciplinas. Seleciona as informações mais importantes. Isso aqui, gente, você tem que fazer primeiro de tudo na prova de redação. Nós, para entrar na banca, a gente não entra porque é bonito, gordo, porque o tio indicou, não. Você entra, você faz prova. O primeiro exercício que a gente tem que fazer é ler a prova de redação, escrever em 4 palavras o assunto do excerto 1, o assunto do excerto 2. O que é um excerto, gente? Credo. Solidão. Excerto é texto? É um pedaço de um texto, porque não dá para pôr o texto todo lá numa prova do Enem. Então, eles tiram um excerto de um texto, põe lá para você, para ajudar você a construir o seu conhecimento acerca daquele tema. Não é isso? Então, eu só vou entrar na banca, gente, se eu souber bater o olho no excerto 1, no texto 1, que são chamados de textos motivadores, principalmente para quem abriu e não sabe o que é aquele tema, e eu disser em poucas palavras o assunto daquele texto. Então, é selecionar as informações mais relevantes. A intenção de um texto é te convencer, a intenção do texto, se é te convencer, função apelativa, é trazer uma informação, função referente. Então, olha, isso aqui estava no Enem, não sei em qual ano, mas não que eu esqueci. O ambiente está sendo filmado, as imagens são confidenciais e protegidas nos termos da lei. Então, vamos. Presta atenção, gente. Você bateu o olho sem ler nada, você já viu que isso é o quê? Qual que é o gênero desse texto? Cri, cri. Informativo. Hã? Informativo. É uma placa de aviso, gente. Qual que é a função dele? Dá uma informação? Sim, então, olha, esse pensamento, você vai, não, professor, não vamos perder muito tempo. Você vai perder muito tempo lendo de novo, lendo a terceira vez. Essa questão de você bater o olho, tirar a informação global, ver a função do texto, identificar a função da linguagem, fazer lá qual que é a intenção implícita e explícita desse texto, você já cai lá na questão certa. Mas eu vou ler. A presença desse aviso em um hotel, além de informar sobre o fato de evitar possíveis atos indesejados no local, tem como objetivo escondido, implícito, isentar, impedir, assegurar, inibir ou desestimular. Letra C? Assegurar que o hotel resguardará a privacidade dos hóspedes. Por quê? Porque eu tenho as palavras aqui, ó, confidenciais e protegidos na lei. Bom, se é confidencial protegido na lei, está assegurando o quê? A privacidade. É uma questão de pensamento óbvio. Eu coloquei a minha análise aqui ao lado, as expressões confidenciais protegidas reforçam que, apesar do monitoramento, a privacidade dos hóspedes não será desrespeitada. Alguém marcaria isentar o hotel de responsabilidade? Olha, impedir a distribuição das câmeras, fora. Você já mandou o B, fora. Inibir as pessoas, não, fora.
né? É lógico que a gente sabe que quando está falando, se você está sendo filmado, você já é de cara inibido, mas não é essa a intenção. Então, gente, se você seguir o step by step aqui, ó, você chega na resposta muito mais rápido ó, do que o aluno que vai lá ler de novo. Não adianta ler, o importante é assunto global, identificar o tema. Então, qual que é o tema daquela placa? Informar. Gênero. Um aviso. Para que é um aviso? Para informar. Informação relevante. Você vai lá e tira as palavras-chave. O que está implícito e explícito? Explícito é o que está escrito lá. Tá? O que está explícito. Implícito são as informações quando você vai ler, porque o implícito você só acha se você for fazer leitura. Gostaram? Sim, não, talvez. Sim. Nossa, eu vou falar para a Lu hoje, que não tem quase ninguém aqui. A gente dá o coração. Olha que eu tenho que sair correndo, porque 9 horas eu tenho que estar em outra escola. Graças ao meu bom Deus, eu tenho que trabalhar, senão Deus que me perdoe. E vocês não vêm. Quantos alunos tem aí hoje? 6? 7. A gente dá uma depressão na gente, a gente pensa, será que eu sou uma bosta? Ninguém quer assistir minha aula, sabia, gente? Você abriu a prova, tem essa... como é que chama isso daí, gente? Tirinha? Ou é charge? Charge não é. Essa aí Charge é. Então, eu não leria nada. Primeira coisa que eu, enquanto candidato, eu ia ler o miolo aqui, ó. Disponível em. Não vou ler endereço eletrônico, mas aqui no meio do endereço eletrônico tá o que tem escrito o quê? Medo de complemento nominal. Eu já peguei uma coisa aí que ninguém pegou. Geralmente, todo candidato, todo leitor ignora a bibliografia. Gente, mas dentro dela você acha as respostas, viu? Tá vendo? Medo de complemento nominal. Beleza. Primeira coisa que eu faria, eu vou te perguntar, você abriu a prova, o que é a primeira coisa que você faz? Você lê isso aqui primeiro ou o comando primeiro? comando. Então, analisando a linguagem verbal que está escrito, da narrativa, e empregando os conhecimentos que você tem, linguísticos, obtidos na sua formação, é possível afirmar corretamente que o humor da tira vem do fato de... Gente, o humor não é se eu desmaiei e rolei no chão de rir, tá? Nós temos vários tipos de humor. Humor negro, humor engraçado, humor sem graça. Humor é o que tem... qual que é a pegada? Beleza. Então, antes de ler lá, o que você tem que procurar durante a leitura para você não ler de novo, perder tempo para redação ou para fazer exercício físico? Você tem que achar o que está implícito que gera um tipo de humor, seja engraçado ou não, tá? Então, eu vou fazer uma coisa diferente com vocês. Qual que é o texto base? A tirinha. Qual que é o comando que está negritado? Ele tem interrogação, 2 pontos, reticências, o comando? Não. Não. Então, gente, o que você tem que procurar no ABCD? É o complemento da frase de cima. Se fosse 2 pontos, você ia procurar uma enumeração. Se fosse uma pergunta, tinha que estar em maiúsculo. Tudo isso, ó, é inteligência do candidato. Tá? Por isso que eu trouxe, eu pendi as minhas 3 aulas da semana, pensando em como ajudar vocês a fazer uma leitura mais leve da prova. Então, se está lá minúsculo, tem que procurar o que completa a frase. Provém de o aluno, a professora, o aluno, a professora, o aluno. Vocês viram que, olha aqui, eu falei para vocês segunda das armadilhas, não falei, gente? Falou. Elas são parecidas, olha, aluno, aluno, professor, professor, aluno. Isso é a armadilha do processo seletivo, não é do Enem, não, de qualquer processo seletivo. Então, olha, eu tenho texto base, tem comando. Ops, vamos lá ler, então. Terceira coisa que você faz, escrevam numa folha do que vocês têm medo, medo de barata, medo de avião, de escuro, tem medo de complementos nominais. Olha, toda linguagem é válida. Tem linguagem verbal, que é o que está escrito, e a não verbal. O que você entende pela cara da professora?
Que ela Ela ficou tá surpresa com a resposta. Isso, gente, parece tão infantil, professor, parece aula de quinta série. Não, gente, tudo que o Enem coloca de imagem na prova, de redação ou outras áreas do conhecimento, serve de dica. Ele tá aqui, ó, suando para responder, ó. Tá vendo? Aqui também, a cara de desespero dele. Tudo isso é linguagem. Então, vamos lá. Você não vai gastar esse tanto de tempo para fazer uma questão dessa, porque agora que você abrir sua prova, você vai lembrar que a Daniela disse para você olhar um assunto geral, global, bater os olhos, entender a bibliografia, depois o comando, depois o texto. O texto é a última coisa, tá? Então, o humor provém do fato de o aluno ter analisado o objeto indireto como um complemento nominal, gente? Não, Não. A professora não ter indicação, não ter indicado a função do termo? não, Não. O aluno ter criado uma resposta metalinguística sobre o pedido da professora? Sim. talvez, eu acho que eu marcaria essa. Ah, então vocês tudo vão ganhar livrinho da Cintia Chagas. A professora ter pedido o exercício? Não pediu nada de metalinguagem. O aluno não ter entendido a função? Então vamos lá. Resposta C. Não é A, porque o distrator, ó, o aluno percebe a presença de complemento nominal. Ele não confunde, não é essa. Não é essa porque distratores, gente, são ABCDE. O exercício não era de função, vocês já tinham falado. Por que eu estou fazendo um por um para você massagear seu ego? Ó, tá vendo que você acertou? Por que não é letra D? Por que não é o distrator D? Professora, tipo, posso fazer uma pergunta te interrompendo? Você pode fazer o que você quiser, querida. A aula é sua, meu amor. Por exemplo, aqui tá falando na pergunta: é possível afirmar corretamente que o humor da tira provém do fato de. O fato de, tipo, o humor ser gerado pelo aluno pode fazer com que as questões que comecem com a professora seja eliminadas? Porque, tipo, quem fez a tira ser engraçada foi o aluno, É um teoricamente, né? pensamento lógico, tá? Sim, tá? Sim. A gente faz isso, deixa eu te falar, sabe quando que a gente faz esse tipo de pensamento? Quando é uma área do conhecimento que você não tem muito conhecimento. Tipo inglês. Tipo, alguém tá falando aí comigo, gente? Eu não tô. Dani, Tô Oi, aqui. oi, meu amor. É porque eu tô na tela, não tô vendo vocês. Pode falar. eu queria perguntar, como assim uma resposta metalinguística? Não entendi. Porque a metalinguística está falando das funções da linguagem. Olha lá, Ah, agora entendeu? fez sentido. Metalinguagem. Ela está dentro da sala de aula. Tem medo de quê? Porque, gente, quem tem medo de alguma coisa. Medo é nome ou é verbo? Não. Nome. Então, o que vai complementar ele é um complemento verbal ou nominal? Nominal. Nominal. Vocês viram que legal? Então, ele fez uma. O menino é inteligente, não é o Joãozinho. Ele fez uma resposta. Estou brincando, o Joãozinho é inteligente. Metalinguística. Ele trouxe a resposta que a professora jamais ia esperar, porque ele está falando do que ela ia ensinar. Ela começou a brincadeira, medo de, para depois ela explicar o que é um complemento de um nome. Entendeu? Metalinguagem, lembrou? Esses slides aqui são 68 slides. É lógico que lá no finalzinho tem as funções da língua. Então, alguém disse assim, o humor da tira provém do fato de a professora ou o aluno, você já ia eliminar o quê? O B e o C, o B e o D. Tá certo esse seu pensamento, viu? A professora pediu um exercício de completar uma frase, que não é metalinguística, ela não está ensinando metalinguagem, está ensinando complemento. E por que não é letra E? Porque a professora não tinha falado nada de função fática ainda, da função Nada, ainda. nada. É só pedir para completar a frase. Então, gente, não é uma coisa. Olha, vocês têm vocês são meninos privilegiados de escola particular, vocês têm grande chance de acertar uma questão que vocês não saibam. Por isso que é importante o texto base, o comando, depois os distratores. Por isso que é importante, antes de pensar no texto base, ler a bibliografia, no miolo dele, vai te dar uma dica de
qual que é o assunto global. Tem muitas questões que fogem do nosso conhecimento. Eu sou boa em inglês e português, mas eu não sei nada de matemática. Na prova de matemática, eu vou usar muito mais esse recurso aqui do que na prova de português, entendeu? Olha aqui. Eu não vou ler esse texto, eu tenho que correr, né, na prova, no dia. Então, curso de gramática aplicada aos textos. Esse trecho descreve o sistema de flexão de gênero nos substantivos da língua portuguesa. As observações feitas pelo autor garantem que... Bom, gente, aqui terminou com uma conjunção integrante. O que você tem que procurar na resposta? Sem ler nada. Uma oração subordinada? Objetiva direta. Tá vendo, gente? Menino que foi da Tia Dani sabe isso. Olha o tanto que eu sou exibida. Não vou ler o texto, espera lá. Texto base. Comando. O comando é para você completar, não é para você responder, não tem 2 pontos, é para você achar o resto da frase. Eu não li o texto, qual que é o resto da frase? Alguém disse que é uma oração subordinada. Sai daí, sai daí. As observações feitas pelo autor garantem que, sem ler o texto, o que vocês acham que é? Gênero, o artigo, sexo biológico, certos substantivos, o gênero gramatical. Quem garante, garante alguma coisa. Tem que achar um objeto direto. Tá? Então, vamos voltar lá. É a B? Ó, adoro você. Texto base. Aí, eu, como bom candidato, eu quero ler, que eu sei controlar meu tempo. Então, por que eu sublinhei os substantivos em português podem pertencer ao gênero masculino e ao feminino? Pronto, achei o assunto geral. Sublinhei. São masculinos os substantivos que podem... O uso das palavras masculino e feminino costuma provocar confusão entre categoria gramatical de gênero e característica biológica. Comportamento sexual, relação não é obrigatório. Por que eu fiz isso, gente? Estou fazendo leitura dinamizada, instrumental. Tirei as palavras-chave. Isso gasta tempo? Não. Olha lá, ele achou a resposta lá, ó. Por que não é A? Gênero gramatical e sexo biológico são categorias indissociáveis. São, gente? Não, elas são sociáveis. Então, o artigo é o marcador do sexo biológico dos substantivos? Eu acho que a letra D, não é não? O sexo biológico é marcado por características extralinguísticas, como os órgãos genitais. O artigo só é o marcador de gênero, então não é B. Opa, sexo biológico é uma categoria inerente a todos os substantivos? Dani, eu também acho que eu marcaria a letra E. Alguém falou aí no chat. Letra E? Sexo biológico não é inerente. Certos substantivos são masculinos e femininos ao mesmo tempo? O texto não diz isso. Ele mostra que substantivos são femininos ou masculinos, mas não ambos. O gênero gramatical pode depender da noção do sexo biológico? Sim. Letra E. Quem foi que falou E aí? Foi eu e outra pessoa que falou aqui Fala no os chat. nomes aí, pra mim, Quem eu é? tô doida. É a Fádia. A Fádia. E quem foi a outra que respondeu? Eu, a Maria Cecília, Dani. E lá em cima, foi o Guilherme, André? Não, a outra questão lá de cima? O Guilherme. Guilherme, lindo. Estou escrevendo bem na capa do livro, ó. Então, tá aí, gente, ó. Mesmo que você não tenha estudado substantivo muito, o dia que a professora passou, é possível chegar na resposta, sem tanto segredo. Estado de São Paulo, 2012. Não tem mais nada. Então, vamos lá no comando. O redator optou por um texto com frases curtas, sem empregar recursivamente subordinações e coordenações, mecanismos linguísticos que conferem ao texto coesão e progressão narrativa. Assinale a alternativa em que foram empregadas as frases anteriores com seu sentido preservado, tecidas no período composto de acordo com as normas da língua escrita. Ponto final. Texto base, comando. Gente, se tem ponto final, você vai procurar
O que lá? Uma que começa com a maiúscula. Isso, moço. Se tivesse uma minúscula aqui, você já manda fora, já facilita a sua vida. Tá? Então, texto básico, comando. O que você lê primeiro? O comando. Tá? Primeiro o comando. Se o comando é grande assim, gente, cuidado pra você não se confundir. Ó, isso aqui é uma afirmativa. Ele optou por um texto com frase curta, sem usar coordenação, subordinação. Ponto final. Ele já te deu uma dicona aqui. Marque, lembra lá das armadilhas da aula de segunda-feira? Marque a alternativa em que foram empregadas as frases anteriores com seu sentido preservado. Então, agora a gente tem que ler. Uma forte massa de ar polar veio junto à frente fria e causou acentuada queda da temperatura. A mínima dessas temperaturas atingiram graus negativos. As lavouras de trigo da região sul foram danificadas. Isso deve reduzir o potencial produtivo dessa região. Assunto global. Sobre a temperatura? Sim. Frase curta, você diz que é curta. Ele usou mecanismos de coesão progressiva, assim, ó, uma forte massa de ar, as lavouras de trigo do sul foram... O que você ia sublinhar aí? Tá bonitinho, tá? Progressivo o texto, não é? Então, vamos lá. Ele mandou você marcar ao ABCDE que for empregada a frase anterior com seu sentido preservado. Então, tá aqui, ó. Difícil demais essa questão. Ele pegou esse texto pequenininho e reescreveu aqui sem mudar. Aí não tem jeito, gente, aqui tem que ler. A região sul foi assolada por uma massa de ar polar que se juntou a uma frente fria, gente. O potencial produtivo da região sul, cujas lavouras de trigo foram danificadas, devem ser reduzidos. As mínimas atingiram graus negativos, aonde uma frente fria juntou-se a uma massa de ar. Juntou-se à frente fria uma forte massa de ar. O fenômeno da junção da frente fria com a massa de ar polar. Acho que sim. Acho que é a E. Guilherme, você acha que é a E? Vamos, gente, quem mais acha? Professora, eu não sei se eu tô certa não, mas eu acho que eu marcaria a letra C. É Fádia? É. Dani, eu acho que eu marcaria a B. Ui, quem é que Isso. falou agora? Eu, Fabiana. Fabi? Então vamos. Nossa, todo mundo errou. É uma questão difícil, porque ele quer que você marque o texto reescrito sem ter mudado, ter mantido o sentido original dele. Quando a gente fez leitura aqui, olha aqui, chega me dói, ó. Onde é só para lugar. Então, qualquer coisinha errada é motivo de você se agarrar. Posto que é concessivo e não de causa. Então, posto que é um conector muito chique para redação, muito, mas muito chique. Só que ele é de concessão, ideias opostas e não causal. Cuidado, tá? Aonde é só para lugar móvel, tá usado errado. Cujo, vocês aprenderam comigo, é só para posse, tá? Então, a letra D. Aqui é gramática implícita, vocês viram, gente, que é uma questão toda de gramática. Caiu lá, conectores, pronomes relativos, onde, aonde, pronomes, o cujo, que é das orações subordinadas adjetivas. Dá para fazer mais esse? Faltam 5 minutos. Texto base, tirinha. A falta de compreensão de Magralha acontece devido a... Olha a frase. Presença, ausência, falta, inexistência ou existência. Viu a pegadinha? Então, a gente precisa ler o texto base. A vida tá dura, cansei, vou abandonar as coisas. Quais coisas? As coisas, Magralha. Chega uma hora na vida de um homem que ele tem de dar um basta, dizer adeus. Entendi. Que coisas são essas? Mamma mia, Magralha, sua ignorância sobre as coisas me deixa estupefato.
Gente, estupefato é uma palavra muito bem-vinda numa produção de texto, hein? Principalmente se você tiver uma pitada de ironia. Comando. O que vocês acham? Vamos lá, deixa eu marcar aqui, ó. Estou marcando aqui na capinha do livro, ó. Eu acho que a letra C, a falta de informatividade. Quem que falou? Maricília? Fabiana. A Bi. Quem mais? Acho que eu também marcaria a letra C, porque as outras não faz muito sentido. Também acho. Sério? Falta de informatividade dos argumentos de Mosca. Mosca é bem burro, né, coitado? Ele não usa as palavras de compreensão não comum. Não tem ausência. O que ele fala tem a ver com sua vida, mas não tem conteúdo. O problema não é coesão e coerência. Sim, conteúdo. Tem coesão, tem coerência. Não tem palavras rudes e grosseiras. Não tem. Então, ponto para Fabi, para o Guilherme, para a Fad, quem mais? That's it? Certo, gente? Aqui, deixa eu mostrar para vocês. Eu vou continuar amanhã. Se não der tempo, de todo jeito eu envio os slides para vocês darem uma olhada. Dá tempo, ó. Aqui eu trouxe para vocês, de novo, os elementos de coerência e coesão, as variantes linguísticas e as funções da língua novamente. Tá bom? Só que hoje eu hoje eu não vou mandar esse material, vou mandar só amanhã.